8º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema do nosso estudo hoje é um novo homem. Vamos ler esta palavra, Efésios capítulo 2, o versículo é o de número 15. Diz assim as Sagradas Escrituras: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos, ou seja, judeus e gentios, um novo homem, fazendo assim a paz. Pode se assentar, glorificando Jesus. Somente em Jesus toda hostilidade entre os homens pode cair, porque em Cristo nós saímos do estado de morte para a vida, do ódio para o amor, da escravidão para a liberdade, e da segregação, que é a separação, para a comunhão com Deus e a comunhão dos santos, a comunhão entre os irmãos. Tudo isso só pôde acontecer por causa de Jesus Cristo. Paulo, ele vai dizer agora para esta igreja que estava na cidade de Éfeso, dizendo para eles: na sua carne desfez a inimizade. Essa palavra aqui, inimizade, significa hostilidade, uma razão para oposição. Alguém teve um desacordo ali e agora estão se opondo um ao outro, e que pode ser traduzido tremendamente aqui, que é inimizade ou ódio, também poderia ser muito bem traduzido. Então eu entendo que, sendo Jesus a própria paz, por onde ele passa, ele estabelece a paz. Você pode ver isso em Lucas capítulo 23, versículo 8 e versículo 12, resumidamente, diz assim: Herodes, quando viu a Jesus, versículo 12, e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então perceba, Herodes e Pilatos, eles estavam em inimizade, havia uma oposição, havia um ódio entre os dois, de tal maneira que eles não se bicavam, de tal maneira que eles não tinham comunhão. Só que o texto vai dizer que no momento da crucificação de Cristo, no caso, no processo de julgamento para a crucificação, o texto vai dizer que Cristo passou entre eles, passou por Pilatos e passou por Herodes. Então eles tiveram que se comunicar um com o outro. Então, na passagem de Cristo, aqueles que eram inimigos se tornaram amigos. Então veja que coisa assim extraordinária é Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, aonde Cristo se manifesta, acaba-se a inimizade e é estabelecida a paz, é estabelecida a amizade. A paz está na pessoa de Cristo. Por exemplo, quando nós lemos João capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre a mulher samaritana. Vocês sabem que os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. Eles não tinham comunhão entre eles. E aí Jesus vai até Samaria e de repente ele vai até o poço, ali um poço de água, e aparece a mulher samaritana. E Jesus pede para ela: me dá de beber. Ela falou: como você, sendo judeu, me pede para mim, que sou mulher e ainda sou samaritana, você me pede beber? E o texto diz, 4:9 de João, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Aí perceba que agora Jesus pega e diz: se você soubesse quem fala contigo, eu te daria água viva, e essa água que eu lhe der, lhe fará uma fonte para jorrar, para a vida eterna. Então aqui o que significa jorrar? Jorrar, a palavra jorrar é dar um salto. Então aquela mulher, ela estava em inimizade, só que quando ela bebeu da água viva, ela deu um salto para a eternidade, porque assim que acontece espiritualmente falando, quando nós bebemos da água que é Cristo, a fonte da água viva,
Então nós damos um salto para a eternidade. Agora perceba isso aqui comigo. Quando ela dá um salto para a eternidade, que isso aqui fala da nova vida em Cristo, Jesus agora fala, porque havia uma rixa entre eles, de tal maneira que os judeus adoravam no templo, que dizia que era o lugar sagrado, e os samaritanos adoravam no monte, que dizia que era o lugar sagrado. Então ficava essa rixa entre eles aí, essa inimizade. Aí a mulher samaritana diz: vocês judeus dizem que é no templo, e nós samaritanos dizemos que é no monte. Jesus falou: nem no templo, nem no monte. Agora, a adoração é em espírito e em verdade. O que Jesus está querendo dizer? Não adianta você ir no templo se você não for transformado. Não adianta você seguir a Deus no monte se no monte você não for transformado. Então, para quem não é transformado, não importa o lugar. Agora, para quem foi transformado, não importa onde ele se reúne, é culto em espírito e em verdade. Se ele se reúne na casa dele, é culto, Deus se manifesta ali naquele lugar. Se ele se manifesta numa roda, num lugar de trabalho e abre um culto ali, Deus vai operar ali naquele lugar. Mas a questão aqui de ser um verdadeiro adorador e adorar em espírito e em verdade, por que Jesus está dizendo para essa mulher? Porque adorar em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim adoram, né? O Pai procura os verdadeiros. Porque você sabe que adorar em espírito, só pode adorar em espírito quem nasceu de novo. Ninguém pode adorar a Deus verdadeiramente se não nascer de novo, tá certo? Então, a origem da adoração, ela é espiritual. Então, eu só posso me tornar um homem espiritual se eu nascer de novo. Por isso que tem que ser em espírito, ou seja, para alguém adorar a Deus tem que nascer de novo. Porque se a pessoa não nascer de novo, essa adoração é uma adoração vã, não faz sentido. Agora, olha só, ele falou que a adoração tem que ser em espírito, ou seja, a pessoa tem que nascer de novo, só que ela tem que ser em verdade. Porque Cristo é a verdade. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso para aquela mulher? Toda pessoa que nasce de novo tem que ser edificado em Jesus. A vida dele tem que ser pautada em Jesus. Ele tem que viver Jesus na vida dele, tá certo? E somente assim é que ele somente assim que ele vai poder desfrutar dessa bênção aqui da paz, onde a inimizade vai ser desfeita. Por quê? Porque a inimizade é uma obra da carne, está escrito em Gálatas 5,19. Quando fala das obras da carne, vai dizer inimizades, iras e muitas outras coisas mais. Só que ele fala que o fruto do Espírito é o quê? Paz. Então perceba, eu não posso desfrutar dessa paz se eu não nascer de novo, se eu não estiver em Cristo Jesus. Então a inimizade, de fato, ela só pode ser desmantelada, só pode ser desfeita se for na pessoa bendita de Jesus. É por isso que ele não passou entre os samaritanos. O que ele fez? Estabeleceu a paz. Aquela mulher agora estava se comunicando com os judeus, no caso tanto Jesus como os discípulos, e também ela trouxe todos os samaritanos para essa comunhão. Por quê? Porque Cristo estava ali e havia um mover de paz sobre aquele povo, né? As inimizades foram quebradas. Agora veja, o texto aí vai dizer bem claramente que ele desfez. Desfez o quê? Quando você vê aqui, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Preste atenção. A palavra aí desfez, o que ele desfez? O texto vai dizer, a obra da inimizade aqui que está se manifestando, estava na lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Vamos trabalhar isso aqui. Primeiro, você tem que... É bom que você anote ou grave bem essa palavra, o significado dela. A palavra desfez aí, é melhor traduzido por aboliu. Eu não sei se você tem alguma tradução aí, que a melhor tradução está escrito aboliu. E essa palavra desfez ou aboliu, significa fazer com que deixe de funcionar, tornar inútil, sem nenhum efeito, anular. Então observa, a lei colocava judeus e gentios em inimizade e tornava ambos culpados diante de Deus. Só que agora, o que acontece?
A Bíblia vai dizer que, olha aí, essa tradução está melhor, está vendo? A revista é atualizada. Então, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Então, Cristo, o que ele fez aqui? Cristo, ele aboliu. O que Cristo aqui está falando que ele aboliu a lei? Por que o texto está dizendo isso? Porque em Romanos, é bom que você tome nota disso. Romanos 10:4, olha o que está escrito. Porque o fim da lei é Cristo. Diga isso, é pedagógico. Porque o fim da lei é Cristo. Aqui fim é cumprimento, tá? Quando fala fim aqui, está falando que se cumpriu. Então, o cumprimento da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Por que o fim da lei é Cristo? Por quê? Preste atenção. Em Cristo se cumpre toda a lei. Está escrito em Mateus 5, 17 e 18. O próprio Jesus disse assim, ó: eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele falou, não vai passar um tio sem que se cumpra toda a lei. Então toda a lei tem que ser cumprida, tá certo? Então Jesus falou, eu não vim abrogar, eu vim para cumprir exatamente a lei. Só que nós temos que entender que o quê? A lei para o povo judeu, quando falava a lei, falava de todos os mandamentos, todos eles, tá? Sem exceção. Só que hoje, numa teologia mais moderna, faz separação da lei moral e a lei cerimonial. O que é a lei moral? Sumariano, sumário você sabe que é resumo. Então, a lei moral está resumida no decálogo, nos 10 mandamentos. Não farás imagem de escultura, não se prostrará diante de outros deuses, não tomará o nome do Senhor em vão, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, entendeu? Então essa é a lei moral. Esta lei Cristo cumpriu sem falhar, somente Jesus cumpriu toda a lei moral de Deus. Só que existe a lei cerimonial. Qual que é a lei cerimonial? Era a lei dos sacrifícios. Não tinha os sacrifícios que eles tinham que oferecia sacrifício, oferta pela paz, a oferta da comunhão, era tudo sacrifício que eles ofereciam para ter o perdão. Por exemplo, tinha o dia da expiação, que era o dia do perdão, tinha a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, tudo isso são leis cerimoniais, tá certo? Por exemplo, a guarda do sábado é uma lei cerimonial também, fazia parte dessas leis. Então, você e eu temos que entender uma coisa: quando a Bíblia diz que Cristo é o cumprimento, Cristo é o fim da lei, aqui tem 2 mistérios. Primeiro mistério aqui, quando fala que Cristo é o fim da lei, significa que Jesus cumpriu toda a lei. Ele sem falhar em nenhuma, ele não falhou em nenhuma lei, toda a lei de Deus, Jesus perfeitamente cumpriu tudo. Então, agora preste atenção aqui. Cristo, primeiro, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Esse texto aqui eu vou ler, embora eu só ia citar, mas eu vou ler porque esse assunto aqui eu sei que é um assunto difícil de pegar, porque é pouco falado, isso você só trabalha mais no estudo, até porque esse assunto que eu estou tratando com vocês aqui é matéria que você vai estudar quando você está fazendo aí já um doutorado, tá? É uma matéria avançada, e eu acredito que a igreja já está vivendo um nível que já entende isso aqui que eu estou falando. Então veja só, por isso que eu quero o dobro da sua atenção, porque isso vai te dar uma saúde espiritual muito grande. Veja só, em Gálatas capítulo 3, versículo 12, olha só o que a Bíblia diz. Ora, a lei não é da fé, porque a fé é a vida, é a confiança em Cristo, tá? Mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. O que está escrito na lei? Se você cumprir essa lei, você vai viver. Por exemplo, se você não cumprir a lei, você pagava com a própria vida. Está escrito, aquele que for pego, ou seja, a pessoa ia e matava alguém. A Bíblia diz o quê? É vida por vida. Alguém ia ferir o olho, era olho por olho, dente por dente, isso estava na lei, entende? Então, a pessoa cumpria a lei para viver, tá certo? Só que o problema qual que é? Nenhum ser humano consegue cumprir a lei sem falhar. Esse é o problema do ser humano. Tem algum problema na lei de Deus? Não, a lei de Deus é pura, é perfeita e é justa. O problema está em quem? Em mim e você, que somos pecadores. Então preste atenção, agora na lei era assim: faça
e viverás. E agora na graça? Cristo já fez. Cristo, ele cumpriu toda a lei. Ele nunca falhou, ele nunca errou. Então agora, como ele cumpriu toda a lei, agora nós vivemos pela fé nele. E a única maneira do ser humano cumprir a lei de Deus é vivendo em Cristo Jesus, senão ele não consegue cumprir, tá certo? Veja só isso aqui, versículo 13. Por nós transgredimos a lei de Deus, olha o que acontecia. Nós estávamos debaixo de maldição, porque está escrito em Tiago 2,10, esse aí não precisa abrir, coloca aí, vai, antes de eu ler isso aqui, que é pertinente. Em Tiago 2,10 está escrito isso aqui, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por exemplo, a pessoa foi lá e não cometeu idolatria, mas desonrou o pai. Então ele pecou em todos. Entendeu? Então não importa quantos mandamentos ele guardasse, se errou um, caiu em todos. É culpado de todos. Aí eu digo, a pessoa nunca, vamos supor, a pessoa não mentiu. Não mentiu, mas foi cometer outra coisa. Então ele é culpado de todos os erros. Então é por isso que o ser humano, guardando a lei, ele nunca poderia ser salvo. Não há possibilidade de um ser humano. É por isso que tem um povo por aí, uma determinada religião, fala que se você não guardar o sábado, você não tem a salvação. Aí você fala para ele, tá bom, eu não guardo o sábado, então cadê? Eu quero ver se você conseguir guardar todos os mandamentos sem nunca falhar. Então não existe possibilidade de alguém por si só, o homem por si só, ele não tem condição de nunca falhar. Só que aí é onde entra a graça. E hoje, na graça, a gente falha? Falha, mas Deus nos restaura, nos perdoa, Deus nos levanta. Agora, veja que diferença grandiosa. Agora volta lá para o versículo 13, veja só, versículo 13, de Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição que Cristo nos resgatou? Porque eu era culpado de ter transgredido a lei de Deus. Então todo ser humano está debaixo do quê? De maldição. Aí como Cristo, você consegue entender agora essa linguagem agora? Então como Cristo, ele triunfou sobre a lei, ele não pecou, aí o que ele fez? Ele se fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Presta atenção, por que Cristo ele foi pendurado no madeiro? Pega isso aqui, Jesus não transgrediu a lei de Deus, mas tomou o nosso lugar de transgressor. Nós estávamos debaixo de maldição e tínhamos que ser penalizados pelos nossos pecados, mas veio Cristo e falou, eu não pequei, só que eu vou tomar o teu lugar que pecou. Alguém se alegra em ouvir isso aqui? Meu Deus do céu. Então ele toma o meu lugar, ele se faz transgressor por mim, entende? Por você. Então ele tira essa maldição de sobre nós. E a única maneira de se ver livre dessa maldição é o quê? Estando na fé em Cristo Jesus, tá certo? Somente assim a pessoa pode se ver livre da maldição, da penalidade da lei divina, somente assim. Agora perceba uma coisa aqui comigo. Então agora pela fé em Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo. E agora o que o Espírito Santo faz? Agora a lei não é escrita em tábuas de pedra. No que o decálogo foi escrito? Em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, não foi assim que foi escrito? Só que agora onde que é escrito a lei de Deus? No coração, segundo Coríntios 3:3. E não com tinta, mas com o Espírito Santo, com o Espírito do Deus vivo. A lei de Deus está escrita no nosso coração. Ou seja, eu não preciso. Antigamente eles ficavam assim, eles pegavam a lista do negócio e falavam, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Hoje eu não preciso alguém me entregar uma lista de pode e não pode. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. Meu Deus, aleluia. Não preciso mais alguém chegar e me dar uma cartilha, está aqui a cartilha agora, o que você deve, o que você não deve fazer. Eu não preciso mais disso, porque agora a lei de Deus está gravada dentro do meu ser, está gravada no meu coração, aleluia. E pela presença do Espírito Santo em nossa vida, só assim eu e você conseguimos guardar a lei de Deus.
Hoje, como que nós conseguimos cumprir as leis de Deus, a lei de Cristo? Como que nós conseguimos? Por causa da presença do Espírito Santo. Só que eu disse, enquanto nós estamos nesse corpo aqui carnal, ainda a gente pode cair em tentação, a gente pode errar. Quantas vezes você não erra? Às vezes você pega no nervoso, solta um palavrão, pecou. Mas o que você faz no ato que você pecou? Vai ser apedrejado por isso? Não, vai se arrepender. A pessoa quando peca, ela sente tristeza no coração. Aí ela se arrepende e fala, Deus me perdoa. Aí o que acontece? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então na lei está escrito assim, faça e viverá. E agora na graça, Cristo fez, agora viva. Aleluia. Então eu não cumpro a lei para viver. Presta atenção, eu não cumpro a lei para viver, porque eu vivo, eu cumpro a lei. Pegou como que é diferente esse negócio? Aleluia. Eu creio que o Espírito deu a leitura para você. Agora veja assim, veja aqui comigo. Jesus aboliu a lei dos mandamentos. Qual que é? A lei moral, Cristo aboliu a lei moral? Não, ele cumpriu toda a lei moral e a lei moral continua. O que Cristo aboliu aqui? Qual que foi a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças que Cristo aboliu? A lei cerimonial. As leis cerimoniais estão nulas, não tem efeito, é inútil. Vamos lá, o que as leis cerimoniais? Vou refrescar a tua memória de novo. É as festas, a Páscoa, os pães asmos, o dia da expiação. Lá em Levítico, capítulo de número 1, fala dos sacrifícios. Tinha uma oferta para o sacrifício da paz, tinha uma oferta para a comunhão, tinha cada animal que eles ofereciam, cada oblação, que era o líquido que eles derramavam no altar, falava de um perdão, de uma graça que eles alcançavam de Deus, tá certo? Isso eram as leis cerimoniais. Por exemplo, a mulher no seu período menstrual, ela não podia nem ficar no meio do povo, ela tinha que ficar isolada. O leproso, quando alguém ficava leproso, isso é lei cerimonial. O leproso não podia ficar no meio do povo, ele tinha que ficar o quê? Distante. Se a gente estivesse vivendo a lei, irmã, se estivesse nos dias aqui, não ia poder estar no culto. Então, o que eu quero que você entenda? Essas leis cerimoniais aqui, Cristo, o que ele fez? Ele já cumpriu também todas essas leis. Por quê? Todas essas leis sacrificiais, essas leis cerimoniais, apontavam para Cristo, apontavam para a obra de Cristo. Por exemplo, quando o cordeiro pascal matou ele e passou o sangue na verga da porta, do que aquele cordeiro falava? Falava de Jesus que morreria por nós e através do seu sacrifício nós teríamos vida na presença dele. A festa dos pães asmos, o que era a festa dos pães asmos? Tirava todo o fermento, presta atenção, você sabe o que é fermento? É aquilo que altera a massa. Então, na festa dos pães asmos, você não podia ter fermento dentro da sua casa, você tinha que tirar todo o fermento. Por quê? Porque o fermento altera a massa. E o que o fermento fala? Fala do pecado que altera a nossa vida, corrói a nossa vida, entende? Então Cristo, Ele tirou o fermento do pecado da nossa vida. Outra coisa, o dia da expiação. O que era o dia da expiação? Presta atenção, está lá em Levítico 16. O dia da expiação, o sacerdote pegava 2 bodes, o bode expiatório e o bode emissário. O bode expiatório, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele bode e confessava os pecados sobre aquele animal e matava ele, confessava por ele e pelo povo de Israel e matava aquele animal. Agora o bode emissário pegava ele e lançava ele para fora do arraial, e ele ia para o deserto e morria no deserto. O que esse dia da expiação, que é o dia do perdão, apontava? Apontava para Cristo, porque Cristo morreu para trazer perdão para nós. E por que ele saiu? Aquele bode era lançado no deserto, porque Cristo tirou o pecado do nosso meio. Então veja, todas essas leis aí apontavam para Cristo e para a obra de Cristo. Aí agora o que eu fico assim impressionado antes de falar isso, veja só um texto para te ajudar aí a captar isso. Hebreus 8:5. Olha só, todas essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, veja só, era o que? Os quais servem do quê? Exemplar e sombra. Diga, exemplar. Era só um exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo.
porque foi dito: olha e faze conforme o modelo que no monte te mostrou. Por exemplo, Moisés viu o altar do holocausto, ele fez o altar do sacrifício, ele viu e Deus deu as medidas para ele. Mas aquele altar do holocausto falava do quê? Falava do sacrifício de Cristo. Ali, quando Moisés fez a pia de bronze, aquela pia de bronze falava do quê? De Jesus, a água da vida. Aquela mesa dos pães falava do quê? Falava de Jesus, o pão da vida. Aquele castiçal falava do quê? O que era aquele castiçal? Era Jesus, a luz do mundo. O que era o altar de incenso? Falava de Jesus, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. O que a Arca da Aliança falava? Falava da encarnação de Cristo, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus na terra, e Cristo não se fez homem. Por isso que a Arca da Aliança, ela tinha madeira e ouro. Por quê? Madeira fala da humanidade e ouro fala da divindade. Cristo é tanto homem como Deus. Então todas as coisas no Antigo Testamento era só o quê? Exemplar e sombra. Aí eu pergunto para você: a sombra dá para você ver com detalhes? Não, dá para você ter uma noção, mas você não sabe distinguir perfeitamente. E agora aqui é isso que muitas pessoas estão errando. Tem muita gente que está pecando nisso, entende? Tem pessoas que estão falhando em entender que esse sistema cerimonial, Cristo já cumpriu. Nós temos a realidade, aquilo era uma sombra. Hoje nós temos a realidade. Por que eu e você não precisamos mais matar nenhum animalzinho para receber perdão dos nossos pecados? Porque o animal morria em lugar do transgressor. O animal peca? Não pode, nem consegue pecar. O animal é destituído de entendimento. Então o animal não peca. Só que o pecador ia lá e matava o animal. Então era o sangue do animal em favor daquele pecador. E por que hoje eu não mato mais um animal para receber perdão? Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Já pensou se eu chegasse aqui com os irmãos e falava: hoje nós vamos matar esse bode aqui, para que os irmãos sejam perdoados. Eu vou estar invalidando o que Cristo fez. Eu vou estar retrocedendo. Aí o que eu não consigo entender, presta atenção, agora pega isso aqui. Após a vinda de Cristo, esse sistema cerimonial se tornou inútil, deixou de funcionar. Então trazer essas leis cerimoniais para a igreja é infantilizar o povo de Deus. Porque a lei era um treinador de crianças, mas a fé em Cristo gera homens maduros. Aí você vê por aí, preste atenção. Por que eu digo que a lei era treinador de crianças? A Bíblia diz em Gálatas 3:24 que a lei veio como pedagogo, como aio. Já expliquei aqui em uma das quintas. O que é um pedagogo, o que é um aio? Uma criança tinha um pai que tinha uma grande herança, tinha uma posição. E essa criança era deixada para esse pedagogo que cuidava dele, que orientava ele, que educava ele, levava ele para a escola, trazia ele, ensinava ele, até que ele chegasse à maioridade e pudesse desfrutar ou seja, da herança do seu pai. Então é isso que a lei veio fazer, porque nós não tínhamos a estatura, entende? Nós não tínhamos a estatura espiritual. Nós éramos crianças, não tínhamos entendimento das coisas de Deus e não conseguíamos alcançar. Então a lei só veio para nos preparar para Cristo. A lei só veio para mostrar, para separar o que é santo e o que é profano, para dar esse entendimento para nós. Só que agora o entendimento perfeito está na onde? Está em Cristo Jesus. Aí tem pessoa, você vê por aí, irmão, tem pessoa que você vai num culto, estão judaizando a igreja. Aí eles colocam aquela arca da aliança dentro da igreja. Aí eles estão colocando agora aquelas roupas do judeu, o talite, nem sabe para que serve aquilo. Aí estão colocando um negocinho na cabeça aqui, o quipá. Irmão, estão infantilizando a igreja. Isso é infantilizar, isso é retroceder, isso é diminuir, isso é voltar a ser criança, espiritualmente falando. Então agora preste atenção nisso aqui. O problema do povo de Israel, nisso que pecou os judeus, eles focaram nas leis cerimoniais e em tradições de homens, mas não tiveram a vida transformada interiormente.
pela fé em Cristo Jesus. Agora vamos lá que você vai entender melhor. Presta atenção. O povo de Israel só ficou focado nisso. Eles vinham, vamos lá, eles vinham para o culto, vinham vestidos, como Deus mandava lá, sabe? No Antigo Testamento, o sacerdote colocava aquelas roupas, aquele negócio, tudo. Aí eles iam, lavavam as mãos na entrada, tradição de homem. Porque você viu quanto que os fariseus brigavam com Jesus, porque em determinado momento, os discípulos, sem lavar a mão, iam e comiam. Eles falaram, eles estão quebrando a nossa tradição. Então eles colocavam a tradição acima da palavra. Porque tem algum pecado você comer sem lavar a mão? Não tem pecado, mas tem ética. Só que eles colocavam a ética como um pecado. Presta atenção, eu não vou comer sem lavar a mão, isso é questão de saúde. Só que eles colocavam que isso é como se fosse um pecado. Então eles, entende? Eles começaram a colocar tradição em cima. E é hoje o que está acontecendo. Os homens vão colocando tanta tradição, coisa de homem, e estão deixando a palavra de Deus de lado. E aí o que o povo está fazendo? O povo está aprendendo a guardar ritual. O povo está aprendendo a guardar cerimonial. É por isso que eu digo, não adianta eu chegar aqui, a pessoa chega, vem do mundo, e eu chego para ela e falo, ó, aqui os costumes dessa igreja é esse, e dá a cartilha para ele, agora você tem que andar assim, fazer isso, vestir assim. Só que preste atenção, eu estou focando só na questão cerimonial. Só que eu não estou focando no quê? Na vida transformada desta pessoa. Porque somente Deus é que transforma a nossa vida de forma interior. Vamos lá que vocês vão entender aqui agora de forma mais clara. E esses homens, eles começaram a focar nessas leis cerimoniais. Aí dizia, não, eu sou crente porque eu cumpro certinho, ó, tá aqui, ó, eu estou seguindo a risca, sabe? Então eu tô bem, sou salvo, só porque cumpri a lei cerimonial. Aí veja só isso aqui, o que Jesus falou para eles. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9. Olha o que Jesus fala. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, presta atenção, este povo honra-me com os seus, mas o seu coração, por que honra só com os lábios? Eles honram nos rituais, guardar certo tipo de coisas, mas no seu interior, ele não mudou, foi nada. Porque aqui, quando está no meio do povo, ele aparenta uma espiritualidade. Mas quando está sozinho, aí olha o que Jesus falou. Leia a parte A, 3, 2, 1. Mas em vão. O que é em vão? Vazio, inutilmente. É ensinando doutrinas que são preceito dos. Então não confunda preceito de homens com palavra de Deus. Não confunda. É por isso que a finalidade primeira é pregar o evangelho, para que a pessoa seja liberta do pecado. Porque é como se eu chegar para alguém aqui e dizer simples, se eu não pregar contra o pecado, para que a libertação aconteça na vida dele, dizer para ele, ó, você tem que parar de ir nas noitadas da vida. Claro que tem que parar, mas se eu só chegar para ele e falar, ó, você tem que parar nas noitadas da vida e começar a vir para o culto, tá bom. Aí ele pegou, parou de ir na noitada e agora passou a vir no culto. Só que no coração dele está com desejo de ir para as noitadas. Então o que aconteceu? Ele passou a guardar um ritual. E aí passou a ser um adorador em vão. E isso que está acontecendo, esse fenômeno que eu estou falando aqui, está acontecendo hoje em dia no nosso meio. Nós estamos ajuntando um povo que só aprendeu a guardar o cerimonial. É por isso que hoje em dia o cerimonial dá ibope. Entende por que as pessoas, quando vê aquele povo vestido de judeu, eles ficam... Aí quando fala que a pessoa é judeu, vai pregar a palavra, e daí que ele é judeu? E daí que ele veio de Israel? Pode vir de onde for, se não vir do alto. Mateus, pega isso aqui, gente, isso aqui é violento demais. Eu estou dizendo, isso aqui é outro nível de cristianismo, tá? Mateus 23, 15, olha lá. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Olha lá, hipócrita. O que é hipócrita? É alguém que se fantasia para viver outro. Isso é um hipócrita. Pois que percorreis o mar, presta atenção, e a terra, para fazer um prosélito. O que é um prosélito?
é um gentil convertido ao judaísmo, ou seja, ele vai ser circuncidado, ele vai passar a fazer todos os rituais que se pede, ele vai começar a vestir como aquele povo se veste, ele vai começar a comer o que aquele povo come. Então isso é fazer um prosélito. Mas só que olha o que Jesus diz: e depois de terdes o feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha o que Jesus está dizendo aqui, pelo amor de Deus. Se tu não entenderes isso, presta atenção. Olha o que Jesus está dizendo. Esse povo que só fica pensando no cerimonial, que só fica pensando nessa guarda externa da coisa, só fica pensando na mudança do lado de fora. Não estou dizendo que é ruim isso, eu estou dizendo aquele que foca somente nisso. E aí o que acontece? Eles estão preocupados com o quê? Por que eles querem fazer o prosélito? Para dizer, ó, trouxe alguém para o nosso meio, temos alguém. O que seria hoje isso, fazer um prosélito? É como um líder espiritual, um pastor, pegar só para mostrar que está batizando alguém, batizar uma pessoa sem crer e sem ter uma fé salvífica. É pegar alguém e falar, ó, você tem que descer as águas, a pessoa está bebendo, está fumando, está prostituindo, eu vou pegar e vou batizar ele? Para que eu vou batizar? Só para dizer que eu estou batizando e que tem chegando mais alguém na igreja? Isso aí é fazer o quê? Isso é fazer um filho do inferno. Porque eu só estou ensinando ele a cumprir um ritual. Batismo é o quê? É ritual, filho, é cerimonial. É um símbolo que aponta para uma realidade. Mas não adianta eu descer as águas se primeiro eu não crer. Entendeu? Agora pega isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Oh meu Deus do céu. Então eu querer ensinar alguém, falar para alguém descer as águas sem primeiro se arrepender dos seus pecados, eu estou criando, segundo a Bíblia, eu estou fazendo ele 2 vezes um filho do inferno. Ou seja, está pior do que... É terrível isso aí. Então presta atenção, um hipócrita gera outro. Pegou aí? Um hipócrita vai gerar uma pessoa, ou presta atenção, uma pessoa que não foi transformada, e ele lidera, o que ele vai fazer? As pessoas que ele vão gerar vai ser 2 vezes pior do que ele. Isso é ser 2 vezes filho do inferno. É por isso que eu digo, há uma palavra, eu já falei isso aqui, acho que foi Paul Washer que disse assim: não procure uma igreja perto de sua casa, procure uma igreja perto da palavra, perto da Bíblia Sagrada. Porque tem muita gente por aí, eu não estou generalizando, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, claro que tem, oxe. Mas existe muita gente por aí que não está preocupada com a transformação da vida das pessoas. A preocupação dele é o quê? A juntar volume de pessoas para dizer, ó, aqui tem um povo. E aí ele vai criando o quê? Uma comunidade de filhos que estão destinados, por não ser transformados, destinados ao inferno. Já pensou numa coisa dessa? Então a gente não pode se iludir com o volume de pessoas. A gente tem que ver a qualidade daquilo que está sendo feito. Pega isso aqui. Jesus ensinou o quê? Que a chegada do reino é de dentro para fora. Lucas 17, 21. Vão perguntar, aonde está o reino de Deus? Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Não entenderam? Eu vou dizer de novo, o reino de Deus está dentro de vocês. Por quê? Porque eu fui liberto do pecado, eu fui liberto de Satanás, e agora Deus reina no meu coração, Deus reina na minha vida, e como Ele reina na minha vida, Ele me transformou de dentro para fora. O que eu sou dentro vai refletir pelo lado de fora. Sobre derevassa. Quantos podem glorificar a Deus pela chegada do reino de Deus? Glória a Deus. Presta atenção, esta é a causa de pessoas viverem uma vida sem nenhum efeito espiritual. Entende por que agora? Olha lá, aboliu. Então veja, sem nenhum efeito, sem nenhuma causa, inútil. Agora entende por que tem pessoas que a sua vida espiritual não tem efeito nenhum? Não tem utilidade nenhuma? Pastor, por que não? Está aqui, ó, Lucas 13, 6 e 7. É forte hoje, hein? Olha o que Jesus vai dizer aqui, através dessa parábola. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, mas não. O que ele procura? Veja, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. E o que acontece? Não acho. Olha o que diz: corta, porque quem não dá fruto é cortado, ó. Corta, porque
que ela ocupa ainda a terra inutilmente. Sabe o que Jesus está falando aqui? Quantos anos Jesus ficou na terra? 3. Ele está dizendo: eu vim procurar fruto dos judeus. Há 3 anos eu estou aqui na terra e eu estou procurando fruto. Cadê o fruto digno de arrependimento? Só que o que Jesus encontrou no povo judeu? Folhas. Jesus encontrou o quê? A figueira com folhas. Ele encontrou uma figueira que guardava ritual, sabia cumprir ritual, às vezes até sabia se vestir muito bem, às vezes até sabia da hora de culto, entrada e saída, mas só tinha folha, não tinha fruto. E o que ele falou? Isso para mim é inútil, não tem fruto para mim, não serve, não tem fruto para mim, não adianta. O que adianta? Preste atenção à questão aqui, preste atenção. Isso aqui é uma realidade para todos nós. É claro que a pessoa tem que continuar vindo, porque é aqui que Deus vai fazer na obra. A pessoa vai ouvir na palavra. Mas o que Deus está dizendo? Se você não for sincero na minha presença, você não tem como ser transformado. Porque o que é um hipócrita? É uma pessoa que não é sincera. Agora existem pessoas, então, entende? Ele maqueia uma coisa que ele não é. Agora tem pessoa que é sincera, ele não maqueia, ele fala: não, eu sou uma porcaria mesmo e acabou. E ele não fica querendo engodar o negócio, falando: não, aparentar uma espiritualidade. Esses da sinceridade, Deus socorre. Esses da sinceridade, Deus levanta. Mas os hipócritas, Deus condena. Então, no nome de Jesus, que toda a hipocrisia caia. Tem que cair. Então, quando nós somos sinceros com Deus e falamos, porque o povo judeu está ocupando, presta atenção, então você entende que existem pessoas que estão ocupando o lugar inutilmente? Por quê? Porque estão no nosso meio, mas não dão fruto. E aí o que é ocupar o espaço inutilmente? Por que você acha que existem escândalos e coisas ruins que acontecem no meio do povo? Por causa desses inúteis que estão ocupando o lugar, porque não tem fruto, entende? Na maioria dos casos, porque às vezes uma pessoa pode falhar, isso é natural, mas Deus é poder para restaurar. Mas agora escute isso aqui, o que eu quero que você entenda nisso aqui? Olha só, Jesus falou o quê? Eles estão ocupando essa terra inutilmente, porque não estão dando fruto, não estão dando testemunho da minha santidade, do meu louvor. Então eles estão sendo impedimento para que outras pessoas sejam salvas. Então, quando eu não vivo uma vida cristã autêntica, eu estou sendo um impedimento para o reino. Eu estou impedindo que alguém se chegue até Cristo. Porque como que as pessoas vão ver Cristo? Através do meu testemunho. Então, quando eu não vivo Cristo, como que as pessoas vão achar Cristo? Alguém está vendo Jesus aqui? Alguém está vendo Jesus aqui? Eu não estou vendo fisicamente, mas eu estou vendo Ele em você. Eu sei que Ele está aqui, porque a minha vida transformada, a sua vida transformada, está dizendo: Cristo está nele, Cristo está nela. Ah, pelo amor de Deus. Agora veja, a figueira, escute isso aqui. Então não foca no cerimonial, deixa Deus transformar de dentro para fora. Aleluia. Oh, irmão, aleluia. Agora veja isso aqui, em Mateus capítulo 21, o que a Bíblia vai dizer, do 18 ao 19? Ele viu a figueira que tinha folha, e ele foi procurar fruto, não achando, o que ele fez? Amaldiçoou. Só que agora tinha uma outra figueira em Jericó. Jesus estava passando em Jericó e viu uma figueira. Sabe o que tinha na figueira? O Zaqueu. Era esse o fruto que Deus queria. Quem que é Zaqueu? O homem pecador que se arrependeu. Deus falou: essa figueira aqui não... pelo amor de Deus, essa figueira não amaldiçoou. Por quê? Porque essa tem fruto de transformação. Pegou? Aí Jesus passou, olhou para a figueira e falou: é assim que eu te quero, Israel, dando fruta. Aleluia. Esse é o fruto, o Zaqueu transformado, tá bom? Então, meu Deus, isso aqui é violento demais, não é não? Aleluia. Irmão, muitos Zaqueu vão aparecer na figueira, viu? Em nome de Jesus. Você tem coragem, eu sou o primeiro, quem tem coragem de dizer isso aqui é só para quem quer compromisso mesmo, hein? Diga: Deus,
transforma por inteiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Elebi propedere batoracia comonturia derevai, elebandore poderecia calabai chocomonturi mi candarapia. Alguém entrou aqui e falou: eu não tenho força, mas não é na tua, é na força de Cristo. Eu não consigo, mas não é você que faz, é Deus que realiza. Eu não posso, é claro que não, eu também não, mas Cristo pode fazer a obra. Elebra calabai. Ó, eu recebo aqui, recebo a autoridade de Deus aqui. Deus está libertando pessoas de vícios aqui nesta noite. Vícios. Aleluia. Aleluia. Enara baixanda candaraia. Elabara sai. Aleluia. Glória a Deus. Agora perceba comigo. Pode ser do versículo 15. E ele disse: para criar em si mesmo, olha lá, dos dois um novo homem. Então, para criar dos dois um novo homem. Vamos trabalhar isso aqui. Primeiro, criar em si mesmo. A palavra criar significa criar, formar, transformar completamente. Escute isso aqui. Qual é a origem da raça humana? Qual é a origem da raça humana? Deus. Deus não pegou e não fez um homem? Como que é o nome dele? Adão. De Adão, quem que Deus criou? Tirando. E agora presta atenção nisso aqui. Olha a origem, eu estou dando a origem, é importante você dobra a tua atenção aqui, ó. Deus criou Adão, e de Adão Deus foi e criou Eva. Agora da união dos dois se deu origem o quê? A toda a raça humana. Porque toda a raça humana nasceu de quem? De Adão. Olha o processo. Primeiro vem Adão, depois vem Eva e depois toda a humanidade. Agora pega isso aqui. Cristo é chamado o último Adão. Por quê? Porque agora Deus enviou Cristo. E agora, da onde a igreja saiu? A igreja saiu de quem? Saiu de Cristo. E da onde? Do seu lado. Lembra? Como diz a Bíblia? Aleluia, e o soldado feriu o seu lado e saiu o quê? Água e sangue, o parto espiritual foi feito lá. Sangue que fala do sacrifício, e a água que fala da purificação da palavra, do testemunho, da justiça de Cristo, do batismo. Agora presta atenção nisso aqui. Agora, meu Deus do céu. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar, que isso aqui é tão impactante. Assim como o primeiro Adão, a Eva foi tirada dele e agora se deu à humanidade. Agora veio o último Adão. A igreja sai dele. E agora a nova criação vem da onde? A nova criação, a criação dos regenerados, a criação dos salvos vem da onde? Do relacionamento de Cristo e a igreja. Não entenderam? Olha só. Quando Adão e Eva, eles se uniram em matrimônio, eles foram feitos o quê? Uma só carne. Agora a igreja é feita com Jesus o quê? 1 Coríntios 6,17. Olha o que a igreja é feita com Jesus. Leia forte comigo. 3, 2, 1. Porque a nossa união com Ele é espiritual. Aleluia! Entende? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Desse relacionamento do cabeça e do corpo se dá o ventre espiritual. É por isso que a igreja gera almas, gera nova vida. Tem muita gente morta por aí. E aí a gente vai com relacionamento com Cristo e vai criando. Essa é a nova criação em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, então presta atenção. Aqui que coisa linda. O casamento, agora pega isso aqui. O casamento entre homem e mulher e a criação de filhos apontava para o relacionamento entre Cristo e a igreja e a salvação das almas. É por isso que, escute isso aqui que é forte agora que eu vou falar. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, uma das coisas que Deus pediu para eles ter na mão,
quando saiu do Egito, sabe o que foi? O cajado. Para que serve o cajado? Cajado é uma ferramenta de pastoreio. Então Deus nos libertou para saber pastorear nossa família. Pelo amor de Deus. Porque a nossa primeira igreja, sabe quem que é? A nossa família. É forte isso aqui, hein? Então presta atenção, agora escute isso aqui. O meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa está falando da minha união espiritual com Cristo. Agora veja como está o meu relacionamento conjugal, veja como está a minha vida espiritual. Eu estou dando só uma retórica aqui, tá? Entende? Agora você veja qual que é a nossa responsabilidade. Escuta, nós temos que ganhar nossos filhos para Jesus. Sabia? Nós temos que ganhar. Diga, eu tenho essa tarefa. Ganhar os meus filhos para Cristo. Não é uma tarefa fácil. Não é. E como que ganhar é um trabalho tremendo isso aí. Porque presta atenção. Existe aqui a questão, olha só aqui que eu vou dar aqui uma chave, tá? Isso aqui é forte, estou tocado aqui, ó. André era irmão de Pedro, o apóstolo Pedro, e André também era discípulo, apóstolo posteriormente. Quem que foi que levou Pedro para Jesus? André. João capítulo 1, do 40 a 42. Então André foi e falou, esse aqui é o Cristo. E Pedro começou a seguir Jesus. Mas no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus se revelou na pesca milagrosa, ali maravilhosa, o que Pedro falou? Ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. O que é isso? André apresentou o Pedro para Jesus, mas só que Pedro teve que ter o seu próprio encontro com o Senhor. Hoje, eu sou consciente, eu já apresentei a Jesus para os meus filhos, mas agora um encontro, eu não posso fazer com que eles tenham esse encontro com o Senhor. Eu já mostrei o caminho, já ensinei, mas cada um vai ter que ter o seu encontro salvífico com Cristo vivo e verdadeiro. Vai ter um dia, e eu prego isso para eles, vai ter um dia que eles vão ter que olhar para si, vão ter que descobrir, eu sou um miserável pecador, eu preciso de Cristo. Levante a mão, só quem crê em profecia, que eu vou entregar aqui uma profecia. Deus está entrando com salvação dentro da tua casa. Eu não sei como vai ser, mas o meu filho, o teu filho, os nossos filhos, vai ter um encontro poderoso com Cristo. Não se espante, mãe, não se espante, pai. Vai ter mudança ali naquele coração, porque Deus vai alcançar o coração dele. Reperebe propede profacia caio. Eu estou sentindo Deus. Deus vai circuncidar o coração. É forte, é forte. Estou sentindo Deus aqui, hein? Eu estou sentindo Deus aqui. Nós somos uma nova criação. Nós somos uma nova criação. Segundo Cristo. Segundo Cristo. Nós somos uma criação segundo Cristo. Aleluia. Agora veja, o texto vai dizer assim, ó, criou em si mesmo, porque a nossa vida está em Cristo, tá certo? Essa nova criação aqui é como se algo nunca tivesse existido, é nova criação mesmo. Então, nós estamos em Cristo, somos uma nova criação. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, esposo e esposa. E desse relacionamento espiritual com Cristo, a igreja só no seu ventre espiritual. Aí vai chegando aqui o drogado, ele é liberto e salvo. Vai chegando a meretriz, aqui ela liberta, transformada. Vai chegando um alcoólatra, quem quer que seja, vai chegando por essas portas. A igreja que se relaciona com Cristo gera vida. Meu Deus, irmão, por que nós somos chamados a esposa de Cristo? Irmão, quem que nasceu com o dom natural de ser mãe? A mulher, o homem não tem esse dom. O homem gera alguém na pança? Ainda bem, né, varão?
Glória a Deus. Porque esse é o dom natural da mulher. Então diga, o dom natural da mulher é gerar. Por isso que a igreja, esse é o dom natural da igreja, é gerar filhos espirituais. Então, quando a igreja se relaciona com Cristo, agora você vê, não tem como, uma igreja que se relaciona com Cristo, não tem como não gerar salvação de almas. Não tem como, não tem possibilidade, porque é Ele que faz esta obra. Nós não fazemos isso, mas Ele faz. Agora, o texto diz assim, em um novo homem, olha lá, um novo homem, que é o tema do... Presta atenção, dos dois fez um, então em Cristo há perfeita unidade. Olha que lindo, vou repetir isso aqui. Dos dois povos, judeus e gentios, fez... Então, em Cristo, a perfeita unidade. Vou falar de novo, hein? Em Cristo, a perfeita unidade. Vou falar pela terceira vez. Em Cristo, a perfeita unidade. Então, quer estar em unidade? Esteja em Cristo. Como que eu sei que alguém não está em Cristo? Se ele não está em unidade, não pode estar em Cristo. Porque quem está em Cristo, está em unidade. Entende porque tem pessoas que não conseguem se unir? Porque não está em Cristo. É como você tentar misturar água e óleo. Não liga. Coloca água e óleo junto para ver o que acontece. Um sobe, outro desce. Então entende porque tem pessoa que não consegue se unir? Porque ele não está em Cristo. O único que dá liga é Cristo. Em Cristo dá liga. Vamos lá. Colossenses, vamos lá para ir para o final. Colossenses 3:10. Aleluia, ó. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, olha que forte, segundo a imagem daquele que o criou. Então presta atenção, essa palavra aqui é muito forte, essa palavra renova, significa fazer crescer, renovar. Agora pega isso aqui, ou seja, o bebê nasce completo, sim ou não? Todo nenê nasce completo, nasce normalmente, é claro que, né, existe os excepcionais aí por causa do pecado, mas normalmente um bebê cresce normal, olhos, cabeça, braço e assim por diante. Ele cresce normal, completo, ele nasce completo, melhor dizendo. Mas ele nasce maduro? Ele nasce imaturo. Ou seja, o novo homem criado em Cristo é completo, mas tem capacidade para crescer. Entende? Presta atenção, quando nós nascemos de novo, nós entramos num processo do quê? Crescimento. Nasci de novo, mas eu tenho que o quê? Crescer. E qual que é o meu crescimento? Ó, segundo a imagem daquele que me criou. Então Cristo é o meu exemplo absoluto. Então presta atenção, qual é a medida do meu crescimento? Cristo. Então, conforme eu vou me enquadrando na vida de Cristo, andar como Ele andou, amar como Ele amou, orar como Ele orou, eu estou me conformando à imagem dEle. Está entendendo aí? Então agora, presta atenção, esse crescimento renova o novo homem, olha lá, que se renova, faz crescer para o conhecimento. Então escute isso aqui vai mudar tudo na nossa vida espiritual. Este crescimento, como é que eu me desenvolvo espiritualmente? Analisando e vivendo a vida de Cristo. Agora você entende por que o homem tirou Jesus do centro do culto e colocou o próprio homem? É por isso que as igrejas estão sendo deformadas. Porque o exemplo máximo é Cristo. Se Cristo, meu Deus, é violento demais isso, gente. Tem gente que não tem noção do que ouviu aqui agora. Isso é muito violento. Então, se nós não falarmos de Cristo, se a mensagem não for Cristo, se a vida não for Cristo, as pessoas vão crescer deformadas, porque Ele é o padrão perfeito. Presta atenção, qual que é o padrão do amor perfeito? Cristo. Qual que é o padrão da obediência perfeita? Cristo. Qual que é o padrão da alegria perfeita? Ele é o padrão supremo, não tem melhor que Ele. Ele é o melhor em tudo. Aleluia. Então aqui, o que tem a ver aqui? O culto tem a ver com quem? Com Cristo. O louvor tem a ver com quem?
com Cristo. Então é por isso que Ele é o centro de tudo. É por isso que o culto é cristocêntrico. A nossa vida é cristocêntrica. Aí quando nós passamos a analisar, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Analisando a vida de Cristo. Nós estamos conhecendo a vida de Cristo. E o que está acontecendo comigo e você? Estamos crescendo. Você e eu estamos nessa noite desenvolvendo espiritualmente. A pessoa nasceu de novo. É um processo. Existem pessoas que, presta atenção, você já viu pessoas que têm 30 anos, mas tem a cabeça de um menino de 10 anos? Quem já viu isso aí? Tem ou não tem? O camarada tem 30 anos e é um ramelão ainda. Agora tem pessoa, eu já vi criança de 12 anos que tem a mentalidade de uma pessoa de 25. Por quê? Amadureceu. A maturidade espiritual não tem a ver com a questão do tempo. É por isso que tem pessoa que fala, tem 30 anos de crente, mas é menino. Existem pessoas que às vezes estão 5 meses da caminhada, mas ele afunilou. Ele estreitou o relacionamento com Cristo, ele buscou a Cristo, a conhecer a Cristo de tal maneira que ele evoluiu, ele desenvolveu, ele cresceu. E alguém olha para ele e fala, meu Deus, quanto parece que você está anos na presença, mas está pouquinho tempo. Por quê? Ele se envolveu no relacionamento. Agora, esse texto eu tenho que ler, eu só ia citar, mas isso aqui eu tenho que ler, pelo amor de Deus. Eu não vou nem fazer um comentário, porque não dá tempo, eu vou encerrar hoje às 9 mesmo, olha só. E eu só vou fazer uma leitura superficial, bem de leve, olha só, 2 Pedro 1,4, pega isso aqui. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, eu e você temos participação na natureza. Então, ou seja, a natureza divina de Cristo está onde? Em mim. Por que eu consigo ter uma vida santa? Porque a natureza de Cristo está em mim. Entendeu? Por que eu consigo hoje guardar a lei? Porque a natureza de Cristo está em mim. É a natureza espiritual, santa, pura, imaculada. Eu participo desta natureza. Agora veja, e havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, agora vem comigo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, olha lá, acrescentai, que é aumentai, desenvolvei, a vossa fé, a virtude. Tem pessoa que tem a fé, mas você tem que colocar a virtude agora. Tem pessoa, olha, e a virtude ciência que é o conhecimento. Então veja, olha o crescimento da vida espiritual. E a ciência que é o conhecimento, domínio próprio. E a temperança, o que é paciência? A perseverança. E a paciência que é a piedade. O que é piedade? De piedoso, a devoção a Deus. E a piedade, o amor fraternal. Que amor fraterno? Amor ao próximo. E o amor fraterno, a caridade. Ajuda aos necessitados. Agora olha isso aqui. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui agora. Pois aquele em que não há essas coisas, é cego. Nada havendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Entendeu aqui? O que é se esquecer da purificação dos pecados? Nasceu de novo, não cresceu, retrocedeu. Então a pessoa nasce de novo. Se ela não acrescentar virtude na vida dela, se ela não desenvolver espiritualmente, olhando para Cristo, vivendo a Cristo, conhecendo a Cristo, se relacionando com Cristo, o que vai acontecer? Ela vai se esquecer. Ela vai ficar tão cega espiritualmente que vai começar a ser deformada, vai tomar a forma do mundo novamente. Agora é por isso que nós não podemos parar
de se dedicar ao conhecimento das Escrituras Sagradas e nem a vida de oração, porque crente que não tem afinidade com a palavra e não tem oração, não entra nesse processo de relacionamento com o Senhor, de conhecimento do Senhor, porque como que eu conheço Deus? Através da sua palavra e do relacionamento de adoração, de devoção, de oração ao Senhor. Então quando nós estamos se relacionando com Ele, Ele está nos desenvolvendo, há um crescimento na nossa vida. Maravilha, entende? E agora eu encerro aqui. Eita, coisa linda, hein? Mas anote isso aí, ó. A pessoa que nasce de novo e não cresce, fica deformada. Aí aí vai ficar ruim demais. Não vai aprender a falar direito. Entende? O processo do novo, é nova criatura, glória a Deus por isso. Agora tem que aprender. Se não aprender o conhecimento, agora você entende que até hoje tem pessoa que não gosta do estudo, cresceu deformado. Por que ele não gosta do estudo? Por que ele não gosta do estudo? Sabe por quê? Porque o estudo me revela Cristo de uma forma minuciosa. Aí o que vai acontecendo? Esse ensinamento está me conformando com a imagem dele. E é tudo que o inimigo não quer, que nós sejamos conformados à imagem dele. Porque esse é o propósito da nova criação, chegar à estatura dele. Que Deus nos ajude. Eu estou profetizando aqui para geral, aqui na igreja, totalmente. Que Deus derrame uma graça poderosa. Que essa igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que haja um desenvolvimento espiritual extraordinário aqui. Deixa eu te falar. Aqui eu estou falando, presta atenção, porque tem pessoa que acha que chegou num estágio que ele não precisa aprender mais nada, que ele não precisa desenvolver mais nada. Irmão, eu olho para a minha vida, eu estou dizendo, pessoalmente falando, tá? Às vezes você não pode notar, mas pessoalmente falando, eu olho para a minha vida, alguns anos atrás, eu olho hoje, eu falo, meu Deus, Deus fez uma obra, tanto no desenvolvimento espiritual, da pregação, do pastoral, no desenvolvimento família, entende? Por quê? Porque através do conhecimento de Jesus, nós vamos desenvolvendo, vamos crescendo. Então as manias que a pessoa tinha algum tempo atrás, essas manias ruins ela não vai ter mais. Por quê? Porque desenvolveu. Veja que processo maravilhoso de transformação diária. Encerrando, vou ler todo o versículo. Na carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Nosso Deus é o Deus da paz, hein? A palavra paz aí, a palavra fazendo aí, significa fazer, produzir. Esta palavra é usada em João 15,5. Sabe o que está escrito em João 15,5? Jesus falou, sem mim, nada podereis fazer. É a mesma palavra. Sem mim, nada podereis fazer. Ou seja, somente em Cristo, a videira verdadeira, pode-se desfazer as inimizades, porque é Ele que produz a paz. Entende? Então, como que nós vamos produzir essa vida, essa harmonia entre nós? Estando ligado na videira. Quando nós estamos ligados, presta atenção. Quer saber quando alguém está saindo? Está aqui, ó. Cristo é Cristo, a videira, tá certo? E nós somos chamados o quê? De ramo. Então, nós somos ligados nele, ó. Está lá um raminho, outro raminho é ligado nele. Se Cristo é a paz, qual que é o fruto que eu vou dar? Qual que é o fruto que eu vou produzir? Agora entende? A Bíblia diz que a inimizade é obra do quê? Da carne. Então, quem é que produz a obra da carne? Quem não está em Cristo. Eu não vou nem falar em quem que está. Agora entende que a gente tem que melhorar? Tem ou não tem que melhorar? Agora, tá vendo como? Porque quando eu estou ligado à videira, eu tenho que produzir a videira na minha. Cristo é a videira, então eu tenho que produzir Cristo na minha vida. Amém? É por isso que nós estamos em Cristo, irmão, a pessoa que está em Cristo, ela vai crescer, ela vai evoluir. Eu sei que o processo, eu já disse isso aqui, eu estou encerrando.
O processo de salvação é muito rápido. A pessoa pode ser salva no estralar do dedo, como aconteceu com o ladrão arrependido na cruz. Mas o processo de transformação não é rápido. O processo de transformação já diz tudo, né? É um processo. A pessoa, claro, nasceu de novo, recebeu uma nova vida, a vida de Cristo, só que agora ela está naquele processo, onde Deus está dando maturidade para ela, onde Deus está dando capacidade para ela. Fala a verdade, irmão, tu era um pavio curto, lembra? Você gostava de um quebra-pau, lembra disso aí? Você era daqueles que, não, eu não levo desaforo para casa. Você era da briga, da contenda. Mas e agora, o que aconteceu? Foi ligado na videira. Aí o que ele está produzindo agora? Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos ajude a ser melhor. Que o Espírito Santo nos capacite a reproduzir a vida de Jesus. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, mas Deus é maior na nossa vida. Deus é que pode formar o seu caráter em nós. Quantos recebem o caráter de Cristo em sua vida? E eu encerro dizendo: aonde Jesus Cristo se manifesta, até os inimigos se abraçam, e um novo viver é estabelecido. As palmas, louve ao Senhor.